Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Bom dia, estamos começando o programa Bom Dia Rural, que leva informação, tecnologia e muitas histórias no campo. É dia 6 de junho, uma semana muito especial. Ontem, no dia 5, celebrou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma relação muito direta com o clima, que tem tudo a ver com a produção agrícola do nosso país. Estamos começando o programa Bom Dia Rural. Prepare o chimarrão e o café e vamos junto. Energia do sol impulsiona a produção e gera renda no campo. No Fala Especialista, descubra o ponto certo para o corte do milho para a silagem. Segurança no campo, órgãos unem forças para ampliar a proteção rural. E ainda vamos aprender como preparar uma torta de frango com pão. Fique conosco, o programa Bom Dia Rural só está começando. Vamos começar o programa Bom Dia Rural de hoje falando sobre energia solar. Nós visitamos uma família que encontrou na força do sol uma oportunidade para crescer. Todos os dias, a rotina começa cedo na propriedade. E na atividade leiteira, os custos fazem parte do trabalho. No assentamento Missões, em Francisco Beltrão, Glauciomar Godinho administra uma produção de 105 animais, sendo 50 em lactação. Por muito tempo, a conta de energia pesava no orçamento da família, chegando a cerca de R$3.000 por mês. Foi aí que a família decidiu investir em energia solar, mesmo ainda com um certo receio. As placas foram instaladas e, em pouco tempo, os resultados começaram a aparecer. A conta de energia praticamente zerou, abrindo espaço para novos investimentos dentro da propriedade. Naquele tempo, a gente tinha um pouco de receio de deixar os ventiladores mais tempo ligados, que hoje a gente necessita deixar acima de 16 graus ventiladores ligados. Mesmo em dias frios, né, porque 16 para a gente é frio, mas para as vacas não. A gente melhorou e aumentou o sistema porque a gente aumentou a propriedade, então a gente colocou mais ventiladores para refrescar melhor as vacas. A gente colocou sistema da aspersão, propulsor na lagoa de dejetos. A gente aumentou o sistema de água quente para lavar a ordenha. Com esse resultado positivo, desde 2020, a usina vem sendo ampliada e hoje conta com cerca de 150 placas solares, responsáveis pela geração de aproximadamente 7.000 kWh por mês, abastecendo a produção leiteira e o consumo da família. Além de reduzir todos os custos da propriedade, a energia solar mudou a realidade. Agora, a nova casa da família terá muito mais conforto do que antes. A gente vai colocar água quente em quase todas as torneiras da casa, então, querendo ou não, é um banho mais confortável, você consegue regular a temperatura ideal para cada indivíduo que vai tomar banho. Hoje a gente não sabe o que é esquentar uma água para o chimarrão na chaleira, no gás, então a gente já tem a chaleira elétrica, isso já faz muitos anos, que é comprovado que a energia é mais barata do que o gás, então a gente tendo a energia produzida na propriedade, então facilita ainda mais, né? Principalmente a gente conseguir dar um conforto melhor para a família aí, com ar-condicionado em todos os cômodos, que provavelmente se não tivesse energia solar, não que a gente não teria, mas teria menos conforto, então que a gente pensaria em gastar um pouco menos, né? E os investimentos seguem. Com a meta de construir um novo barracão para os animais, a geração de energia da propriedade também será ampliada. Na mesma família, a energia solar ganhou outro papel. Enquanto Glauciomar reduziu os custos da produção, o pai de Omar, Luiz Godinho, investiu em uma usina para transformar o excedente de energia em renda extra. Com 130 placas solares, a produção abastece o consumo da casa e ainda gera créditos energéticos, rendendo cerca de R$ 4.500 por mês à família.
O investimento também mudou a forma de ver a propriedade. Em uma área de cerca de 700 metros quadrados, onde hoje estão instaladas as placas solares, a família encontrou uma rentabilidade que, segundo o produtor, dificilmente seria alcançada com outra atividade naquele mesmo espaço. É um sistema que encaixou bem, né? Ocupou um pequeno espaço aqui na propriedade. A energia solar está trazendo um excelente resultado mensal para nós. É como se fosse uma aposentadoria, né? A gente vê a energia sendo tanto demandada e no sistema tradicional, muitas vezes, ele é muito prejudicial para a natureza, né? E olha que maravilha isso aqui, que maravilha. Aproveitando a graciosidade do sol, temos tudo disponível, não precisamos trancar rio, promover tudo aquela questão ambiental, aquela problemática que a sociedade enfrenta aí nessa questão do meio ambiente, né? E nós aqui simplesmente destinamos esse pequeno espaço, implantado as placas, e estamos aproveitando o sol que brilha dia após dia, de graça para nós, sem prejudicar nada o meio ambiente. Isso é fantástico. No campo, a tecnologia também evoluiu. Hoje, os sistemas mais eficientes conseguem gerar mais energia, ocupando menos espaço. Nas propriedades da família Godinho, os projetos da Sol Prime foram planejados para atender à demanda da família e acompanhar o crescimento das atividades rurais. Então, as placas que nós temos aqui no Diomar, por exemplo, também no Glaucio, são placas monocristalinos. O que significa isso? Que é um cristal mais puro de silício e ela é half cell, ou seja, ela tem uma tecnologia, se acaso bate uma sombra nela, ela consegue manter ainda uma geração boa. Além disso, ela é uma placa já de 550 watts de potência, uma potência bem atualizada, mas nós temos aí já chegando no mercado placa de 700 watts, 715 watts, então a tecnologia ela vai sempre se atualizando, né? Além da instalação, o acompanhamento técnico também faz parte do processo. O monitoramento do sistema e orientações de manutenção ajudam a garantir melhor desempenho na geração de energia ao longo do tempo. Tem o seu projeto instalado, ele de vez em quando é contatado para ver se foi feita a limpeza do sistema, que a cada pelo menos 6 meses a gente precisa que essa limpeza seja feita no seu sistema para que ele possa manter uma geração em seu pleno potencial. Além disso, a gente tem o monitoramento do sistema de energia solar, então há uma equipe somente para monitorar os sistemas que são instalados aí pela Sol Prime, e também a gente tem, posterior à instalação, o seguro do seu equipamento. Então, além de um equipamento de qualidade, uma assistência técnica, monitoramento do sistema e a limpeza, você tem ainda a possibilidade de ter um seguro para deixar aquele seu bem, aquilo que você investiu, os seus recursos assegurados. Conforme a natureza se comporta, é o nosso faturamento. Mas a gente fica acompanhando lá, sentado na área, tomando chimarrão e acompanhando quando está os dias bem quentes de verão, tomando chimarrão na área, se refrescando e vindo o barulho das moedinhas caindo no nosso cofre, né? Olha que história bonita da família Godinho, reduzindo custos na propriedade e aproveitando da natureza também para ter uma nova fonte de renda em Dianara. É uma nova visão que os agricultores têm com a força da energia solar, isso é muito bacana. Um abraço especial a toda a família Godinho e também a equipe inteira da Sol Prime. Na vida, nem tudo acontece sozinho. Quando a gente coopera, tudo flui melhor. Cada pequena decisão faz valer a pena. O dinheiro circula e todos crescem. E isso muda tudo. É assim que o cooperativismo acontece. E a vida também. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você. Você sabia que a gente tinha nossa própria linha de pintura eletrostática nas nossas perfis de alumínio? Olha quanta cor legal! Tem cinza, rosé e até champanhe. Na Vitral Sul, você escolhe tudinho para seu projeto ficar lindo e do seu jeito. Fica tudo perfeito, é só escolher que já está prontinho. Vitral Sul, distribuindo qualidades.
A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você. Com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. Estamos de volta com o programa Bom Dia Rural e agora você, produtor, vai se interessar muito nesse assunto. Qual que é a hora ideal para fazer o corte do milho para a produção da silagem? O estágio do milho está na época adequada para fazer o corte. Qual a melhor maneira de aproveitar para aumentar a produção e diminuir prejuízos? Olá, hoje falaremos sobre qual o ponto ideal para a colheita do milho para a elaboração da silagem. Então são vários pontos que devem ser avaliados, né? Um contexto geral, de maneira mais técnica, que o pessoal avalia é o ponto de matéria seca, né? Ele deve variar aí na casa de 34% até 38%, 39% de matéria seca. Mas não é só isso que a gente deve avaliar. A gente deve avaliar a planta, né, como uma sanidade inteira, né? A gente precisa avaliar o ponto de folha seca, folha verde que esse milho tem. Na espiga do milho a gente costuma avaliar o preenchimento da linha do leite, né, que o pessoal fala. Então o ideal é que se preencha 2/3 da linha do leite. Então, ou seja, essa espiga aqui ainda está na metade, ela precisaria chegar aproximadamente até aqui para estar num ponto ideal de colheita que a gente fala, né? E não é só isso que a gente precisa avaliar, né? Precisamos avaliar também qual a tecnologia que vai vir coletar esse milho. Será que é uma ensiladeira automotriz? Ou será que é uma ensiladeira de tração do trator? Nessa ensiladeira automotriz a gente consegue ter um milho um pouco mais maduro para a colheita, onde a gente vai ter um acúmulo de amido maior nessa espiga e vai agregar um percentual maior de energia nessa silagem. Mas se a gente tem uma ensiladeira de arrasto, que não tem um sistema de cracker, por exemplo, para processamento dos grãos, é melhor que a gente colha esse milho um pouco mais verde, que daí a ensiladeira vai conseguir quebrar esse milho, vai conseguir expor o amido e ter uma boa fermentação. Então tudo isso deve ser avaliado, né? Além disso, né, a gente precisa falar da compactação da silagem, que precisa ser uma boa compactação, ter um bom período de fermentação. Na colheita, o ideal é que esse grão de milho ele seja quebrado pelo menos em 4 partes, para que a gente consiga expor o amido e as bactérias consigam fazer uma boa fermentação, né, nesse ambiente anaeróbico que é o silo, para a gente ter uma boa produção da silagem.
né? Contando com um bom ponto de colheita, avaliando a sanidade de planta, avaliando a máquina que vai vir colher, a gente precisa também ver o tamanho de partículas, né? Então é ideal que a gente faça uma peneira de penstate, que um técnico acompanhe isso, para a gente ter uma boa estruturação da silagem e uma boa eficiência lá de uso dessa silagem lá no coxo pelos animais. Dicas valiosas para você, produtor, você tem aqui no Bom Dia Rural. Muito obrigada ao Marcos Andrade por todas essas informações. Olha, gente, na sequência nós vamos falar de um assunto muito interessante no quadro Agroeconomia. É sobre a integração dos órgãos de segurança para a proteção no campo. Muito bom dia, você que nos acompanha. Hoje nós vamos conversar com Albino Poposki, presidente do Sindicato Rural de Francisco Beltrão. Aconteceu há poucos dias uma reunião para tratar da segurança no meio rural. As forças de segurança estiveram reunidas juntamente com lideranças do agro aqui da região para tratar da segurança nas propriedades rurais. Albino, de forma geral, o proprietário rural que tem um grande patrimônio em sua propriedade, como tratores, máquinas agrícolas, equipamentos, está consciente da importância de tomar as medidas preventivas? Alguns sim, a maioria sim, alguns ainda acham que comigo nunca vai acontecer. Então esse ponto que foi bastante focado para as pessoas terem esses cuidados, a prevenção. Sempre que aconteça algum problema que ofereça risco à vida, os bombeiros devem ser comunicados. Inclusive o georreferenciamento nesse ponto é muito importante. Exatamente. Então todas as propriedades rurais do Paraná devem ser cadastradas junto à patrulha rural, com a polícia militar, para ter essa facilidade de acesso numa eventual necessidade. Então, existem já muitas propriedades cadastradas, mas num período não muito longo, todas as propriedades do Paraná devem ser cadastradas junto à Polícia Militar. É só acessar a Patrulha Rural. Quem tiver dificuldade, procure os sindicatos rurais de seu município. Aqui em Beltrão, procure o nosso sindicato rural e converse com a gente dá todas as dicas de como proceder para fazer o seu cadastro junto à Patrulha Rural. Uma outra informação importante, Albino, que foi repassada para os produtores, é a questão da movimentação de máquinas agrícolas em rodovias. Como foi isso? Sim, hoje nós podemos transitar legalmente nas rodovias, nas vias públicas, mas temos que respeitar regras. Existem os enquadramentos, a largura da máquina, a sinalização da máquina tem que estar em dia, e os horários de circulação, a sinalização, como eu já comentei, né, do equipamento. O batedor no equipamento de maior tamanho, uma colhedeira, por exemplo, ela deve ter um batedor que siga a máquina para não ter uma aproximação repentina de um outro veículo que não consiga segurar ou ter uma colisão com esse equipamento. Muito obrigado, Luiz Carlos Baggio, por esta importante informação da segurança no campo. Depois do intervalo, você vai ver. Aprenda a preparar uma torta de frango com pão. Na vida, nem tudo acontece sozinho. Quando a gente coopera, tudo flui melhor. Cada pequena decisão faz valer a pena. O dinheiro circula e todos crescem. E isso muda tudo. É assim que o cooperativismo acontece. E a vida também. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você. O alumínio não é apenas um material, é a escolha de um estilo. Os perfis de alumínio da Vitralsul transformam projetos em verdadeiras obras de arte. Adaptável a qualquer design, o alumínio oferece liberdade para arquitetos inovarem e criarem espaços que inspiram. Elegante,
leve, resistente e infinitamente versátil. Vitralsul, distribuindo qualidade. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você. Com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. O nosso último bloco do programa vem cheio de sabor. Você aí de casa vai poder acompanhar uma super receita. Vamos aprender a preparar uma torta de frango com pão. Veja só. Estou aqui para compartilhar mais uma receita, e é uma receita extremamente simples, como tudo que eu gosto, muito prática. É uma torta de frango que leva um recheio bem temperado, bem saboroso e uma cobertura bem cremosa. Vamos lá ver os ingredientes, que são muito práticos, muito simples, e eu tenho certeza que você tem todos aí na sua despensa. Nós vamos precisar de 500 gramas de peito já picadinho em cubos. Para temperar, sal, tá? Salzinho. Aí nós vamos usar uma cebolinha para refogar, alho, e vamos temperar tudo muito bem com páprica e um orégano, tá? A base da nossa torta vai ser pão fatiado, sem a casquinha já. A cobertura leva creme de leite e requeijão, meio pote de requeijão, e queijo mussarela para fazer aquela casquinha, fazer gratinado. Ah, e eu esqueci o molho de tomate que a gente vai usar aqui no molho do frango, tá? O segredo para o nosso molho é começar com a cebola bem refogadinha e bem temperada. Então, eu já aqueci o óleo, né? O óleo está bem quente. Nós vamos murchar a cebola. Mas nós vamos temperar, colocar aqui a nossa páprica, deixar bem temperadinha. Quando ela começar a murchar, nós vamos acrescentar o alho, porque o alho refoga mais rápido, ok?
Eu já acrescentei o alho, agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Como é frango, é gostoso que ele seja bem temperado, né? A cebola já tá bem murchinha e agora eu vou entrar com o frango, né? A gente vai refogar bem refogadinho esse frango. Agora eu vou selar muito bem selado esse frango aqui, ele vai ficar com uma casquinha. O frango já foi bem selado, eu acrescentei um pouco do nosso molho de tomate, agora eu vou colocar um pouquinho mais. Como o frango já está bem cozido, nós vamos começar a montagem da torta, que é muito simples, muito prática e você ainda pode fazer para o seu almoço ou fazer para um lanche da tarde, um final de tarde, que ela é extremamente gostosa. Vamos começar a montagem da nossa torta. Eu vou dar uma leve untada no fundo da nossa refratária para o pão não grudar muito, mas não precisa colocar muito porque ele vai absorver, né? E aí nós dispomos o pão, tá? Muito bem acomodadinho aqui. A gente fazer uma camada bem generosa de pão. Agora vamos colocar o molho. Então montamos a nossa torta, uma camada de pão, uma camada desse molho de frango bem saboroso, bem temperadinho, com muita páprica, né, um molho de tomate. E agora nós vamos fazer a cobertura. Cobertura, o que eu tenho? Uma lata de creme de leite. E nós vamos acrescentar requeijão, né? Misturar bem. A cobertura, o legal é que ela seja bem generosa. Já colocamos o nosso creme de leite com o requeijão, agora nós vamos colocar o queijo mussarela, para fazer aquela casquinha crocante que vai ao forno. Vamos polvilhar com um pouquinho de orégano, porque combina muito bem, né? E agora eu vou levar ao forno por mais ou menos uns 40 minutos, o forno a 180 graus. Nossa torta já está pronta, agora nós vamos finalizar. Vamos montar um prato bem bonito para você ver como ela fica muito apetitosa. Muito obrigado, Flaviana. Que receita clássica e saborosa. Indianara deu água na boca aqui. Verdade, ficou maravilhosa. Aproveite e faça em casa. E o programa Bom Dia Rural fica por aqui hoje. E nos despedimos com imagens belíssimas de Francisco Beltrão. Terra de trabalho, desenvolvimento e gente que faz a diferença todos os dias. Até o próximo encontro.